Olá pessoal da internet, meu nome é Douglas, sou engenheiro mecânico e vim aqui falar sobre a NR12, segurança em máquinas e equipamentos, e vou trazer aqui para vocês um pouco sobre a NR12, as dificuldades de implantar a NR12, alguns mitos e desmitificar alguns itens que a NR12 traz, que algumas pessoas pensam que é um trabalho difícil, mas é um trabalho que tem que ser planejado. Para quem não sabe o que é uma NR, é uma norma regulamentadora, né? E essa norma, ela fornece orientações sobre procedimentos obrigatórios, né? Está na CLT, faz parte da CLT e é de observância obrigatória. Desde 1978 essa norma foi aprovada, né, pela portaria 3.214. Bom, antes de falar sobre a NR12, é bom falar um pouco sobre os índices de acidentes que nós temos hoje na indústria brasileira. Desde 2007 nós temos aí um total de acidentes em torno da ordem de 700 mil acidentes. Mortes em torno de 2.800 mortes por ano. Então nós precisamos realmente rever a nossa segurança, a política de segurança, com o objetivo de tentar reduzir isso. Uma das formas de fazer isso é tentar seguir a legislação, no caso seria a NR12. Bom, caso haja algum acidente, a empresa responde, né, civilmente, e algumas lideranças podem responder penalmente sobre esses acidentes. Como é que essa norma foi criada? Foi formado um grupo tripartite que elaborou um texto. Esse texto foi para consulta pública. Na consulta pública foram feitas algumas observações, sugestões, e esse mesmo grupo apreciou essas sugestões e voltou novamente a esse texto, e finalmente a NR12 foi aprovada. O que é composto esse grupo? Representante patronal, representante do governo e representante dos trabalhadores. Ou seja, foi uma norma feita em conjunto com toda a sociedade e publicada em 2010, através da portaria 197 de 2010. Bom, o que é o texto da NR12? O que a NR12 contém? Ela tem um corpo, primeiro, 19 páginas, que vai do item 1 até o item 156, em que traz os princípios gerais de segurança para uso em todas as máquinas. Além disso, tem 66 páginas de anexo, que dá referências de como atuar na NR12, bem como sobre as máquinas da NR12, máquinas específicas, como por exemplo motosserras, máquinas de panificação, prensas, né, máquinas de açougue, mercearia. Então, dependendo do tipo de empresa, ela tem que não só conhecer a NR12, como conhecer também seus anexos. Só para ter uma noção do que está acontecendo em termos de fiscalização da NR12, o número de notificações, que é só o número de notificações, vem aumentando ano após ano em relação à NR12. A experiência que nós temos é que o fiscal do Ministério do Trabalho, os fiscais do Ministério do Trabalho estão atuando também em máquinas e equipamentos. Bom, em termos gerais, quais são os itens que há o maior número de notificações? Primeiro, sobre o sistema de segurança. Eu vou explicar o que são esses sistemas de segurança, mas o maior número de notificações está dentro do sistema de segurança. Depois vem instalações e dispositivos elétricos, arranjo físicos e instalações. Temos também um grande número de notificações em capacitação e também em manutenção, inspeção, preparação. Ou seja, é bastante diversificado os pontos que são notificados.
Bom, eu gosto de deixar bem claro os motivos para que seja trabalhado, para que seja adequada a empresa NR12, para que essa consciência venha cada vez ser maior dentro das empresas. Então, um motivo é a fiscalização do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, auditorias de OSAS 18.001, atendimento a requisitos, certificação nacional e internacional, o valor da empresa e o custo com seguro, ou seja, se você não está adequado às normas de segurança do trabalho, a seguradora ela vê isso como um risco, né? Trabalhador estressado, desmotivado, ou seja, tem uma perda de produtividade, falta de trabalhadores, o trabalhador não quer trabalhar hoje numa condição onde você tem um risco, onde que você trabalhe numa condição de risco, até mesmo porque mostra-se dados em que onde tem um maior risco, você tem um número de pessoas mais estressadas, um maior número de consumo de bebidas alcoólicas, né? A visão da empresa e comunidade, a empresa não quer ser vista na comunidade como uma empresa que causadora de acidentes, e para quem trabalha com máquinas também está em risco. Qual que é o primeiro passo para quem quer fazer uma adequação NR12? É uma gestão de risco. O que é isso? É elaborar um inventário, né? Esse inventário vai trazer para a empresa uma visão geral das suas máquinas, de qual máquina tem um maior risco e como trabalhar isso. Ou seja, tudo parte de um planejamento. A adequação da NR12, para que tenha sucesso, ela precisa passar por um processo de planejamento, até para identificar dentro daquele conjunto de máquina qual máquina primeira que vai ser trabalhada. Vai ter que levar em consideração a questão do custo, a questão do risco, a questão da funcionalidade daquela máquina. E como se começa a fazer essa análise? Pela apreciação de risco. O que é apreciação de risco? Apreciação de risco é um profissional habilitado ir na empresa e verificando quais são os riscos que tem essa máquina. Determina os limites da máquina. Identifica os perigos. Ou seja, tem uns perigos de esmagamento, como numa prensa, um perigo de corte, como numa tesoura, né? No caso de tesoura. E depois se estima esse risco. Ou seja, depende muito também esse risco da frequência que a pessoa está exposta ao risco. Se essa pessoa tem a possibilidade de se evitar o risco, então tem que ser feita uma análise. Por quê? Dependendo do tipo da máquina, ela pode ser mais perigosa, mas o número de pessoas envolvidas naquele tipo de operação é reduzido. Então tem que se fazer essa análise, identificar a máquina, saber qual máquina realmente tem um maior número de risco. Isso se chama apreciação de risco. O primeiro passo tem que se fazer dentro do inventário. Feito isso, identificado qual as máquinas que estão em risco, você vai na NR12. A NR12 é uma norma multidisciplinar. Você tem envolvido engenheiros mecânicos, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança. Então você tem todo um corpo técnico para poder desenvolver o trabalho de adequação da máquina NR12. E a norma, ela define referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção. Quais são essas referências técnicas? Bom, a NR12 ela uniu todo esse grupo de normas que já eram existentes, seja nacionais ou internacionais, num documento único. Você tem normas brasileiras que falam sobre princípios gerais, sobre a apreciação de risco. Você tem normas que falam sobre contadores de segurança, distância de segurança, e você tem normas que falam exclusivamente, especificamente das prensas, por exemplo, dos cilindros. Então a NR12 ela uniu isso tudo dentro de um documento, ou seja, uma norma bastante técnica, é uma referência bastante técnica, que tem os requisitos mínimos. Então um profissional que vai desenvolver um trabalho, ele tem que conhecer não só a NR12, como conhecer essas normas também, para que seja feito um trabalho correto, ou seja, um trabalho que
que você vai ter todas as características técnicas da sua máquina feita da forma correta. A NR12 se aplica a toda a fase da máquina, ou seja, durante o projeto, o profissional tem que estar conhecendo, aplicando a NR12. Durante a fabricação, a construção, todos os componentes têm que estar de acordo com a NR12. Ao comercializar essa máquina tem que estar adequada à NR12. E durante a utilização, ela tem que ser também estar adequada à NR12. Né? A utilização é desde a instalação até a ajuste, operação, inspeção, tem que estar seguindo a NR12. Bom, uma coisa que é importante falar é o que é máquina e equipamento. As empresas têm dificuldade em definir isso em função da vasta gama de equipamentos que ela possui dentro da empresa. Bom, primeiro é um dispositivo mecânico que precisa de uma fonte de energia externa. O que significa isso? Significa que se eu tenho uma máquina em que ela é manual, ela não se aplica a NR12. Tem que ter uma fonte de energia externa, seja ela elétrica, seja ela pneumática, seja ela hidráulica. No caso da NR12, a NR12 foi criada para a indústria. Então, as máquinas que são para uso doméstico, não se aplica essa norma. Então, nós estamos falando de máquinas industriais, né? Nós estamos falando de máquina que a força é não humana e industrial. Bom, a máquina, para quem trabalha com máquina, sabe que a máquina é dividida em um sistema de comando e uma parte operativa. Esse sistema de comando tem que ser trabalhado, tem que ser entendido dentro da norma, assim como essa parte operativa, que são os acionadores, motores, elementos de transmissão. Né? Bom, para mais uma vez afirmar a NR12, o item 12.4 ele afirma o seguinte, ele determina o seguinte, que são consideradas medidas de proteção a serem adotadas nessa ordem, medidas de proteção coletiva. Ou seja, para se adequar à máquina, primeiro item que se tem que pensar é no coletivo. Toda a proteção coletiva, ou seja, o EPC, ela tem que ser trabalhada antes de qualquer outra medida. Várias empresas a gente escuta falar, tem que começar, nós vamos fazer um procedimento. Não, o procedimento é o segundo passo. Depois de adequar a máquina, nós vamos para a parte administrativa, ou seja, de organização desse trabalho, que são os procedimentos, são os manuais, que são as formas como o operador vai lidar com aqueles novos dispositivos instalados. E por último, são os EPIs. Então a norma traz isso bem claro e em momento algum ela dá a liberdade de usar o EPI para substituir qualquer tipo de proteção que a máquina não tenha. Então você tem que trabalhar a parte coletiva. Uma coisa que é importante quem for fazer a adequação da máquina entender é o princípio da falha segura. O princípio, a norma quis nesse momento colocar que independente do que está escrito na norma, você precisa de um princípio, você tem um princípio, que é o seguinte: se o sistema entrar em qualquer falha, ele tem que estar no estado seguro. O exemplo que a gente pode dar é, caso aconteça de algum dispositivo do sistema de segurança, seja uma cortina de luz, seja um sensor, venha a ter defeito, a máquina tem que ser desligada. Esse sensor não pode ficar com defeito e a máquina continuar a trabalhar. Então esse princípio vai nortear todo o trabalho que esse técnico vai fazer. Ele tem que desenvolver todo um projeto levando em consideração esse princípio. Bom, eu vou falar um pouco sobre os itens, alguns itens da norma, vou falar sobre alguns pontos que são importantes, em função até daquilo que eu apresentei, dos
dos itens que são mais notificados pelo Ministério do Trabalho, vou levantar algum questionamento, vou dar algumas dicas e ao final da apresentação eu vou deixar disponível um modelo de inventário para que a pessoa que for desenvolver isso dentro da empresa tenha uma noção de como desenvolver esse inventário, como iniciar um processo de adequação. Bom, o primeiro item que eu vou falar é sobre o arranjo físico, né? Existe uma norma para falar de arranjo físico, é uma coisa super contraditória, né? Nós temos que falar como que organizar uma empresa, mas isso é uma coisa que a gente vê muito em empresas que a gente faz trabalho. Realmente o operador, ele tem que ter a área de operação dele bem delimitada, a área de armazenamento bem delimitada e a área de estocagem bem delimitada. Isso realmente causa muito acidente, o operador ter que trabalhar na máquina e passar por situações onde vai passar uma empilhadeira, onde vai passar uma movimentação de carga, uma ponte, podendo causar um acidente. Ou seja, o trabalhador trabalha sempre preocupado com a movimentação. Então tem que se desenvolver, né, um projeto, aí a gente fala que é multidisciplinar, é isso, um arranjo, um layout da fábrica. Simplesmente eu posso pegar uma máquina e colocar na fábrica e entender que aquilo está correto. Então tem que ter um arranjo. A máquina, ela tem que ser instalada seguindo os requisitos do fabricante. O fabricante, ao fornecer a máquina, ele coloca ali quais são os requisitos, tanto de termos de segurança, de eletricidade, de consumo, de espaço, de piso. E esses requisitos têm que ser seguidos. Caso não tenha esses requisitos, o profissional que está desenvolvendo a NR12, ele vai ter que conhecer essa máquina e atestar, ou seja, colocar isso num documento dizendo que aqueles requisitos que a máquina está instalada atualmente estão de acordo com a NR12. Então é um outro trabalho que o profissional técnico tem que conhecer, saber, conhecer a máquina para poder ver se a máquina está instalada da forma correta. Nós podemos ter um risco de instalar uma máquina desnivelada e ter um acidente provocado por esse desnivelamento. Então é importante o profissional que for instalar, que for fazer esse trabalho de NR12 ou que até mesmo for instalar a máquina, saiba desses requisitos. Bom, a NR12, ela chama outras normas. Ela chama a NR10, que fala de segurança em eletricidade, e chama a 17, que fala sobre ergonomia. Então, além de observar a NR12, o profissional que vai fazer a NR12 tem que conhecer da NR10, saber o que a NR10 fala sobre choque elétrico, sobre painel elétrico. Então, é um trabalho que requer a participação do engenheiro eletricista, né, atestando que aquela instalação foi feita seguindo os padrões das normas brasileiras. Outro item que eu gostaria de pontuar são os dispositivos de partida, acionamento e parada de máquinas, né? Hoje a gente vê muita máquina funcionando ainda com aqueles sistemas antigos de acionamento. As novas máquinas já vêm com o sistema IHM, onde é possível fazer todo o controle de quem acessa a máquina através de senhas. A NR12 exige, né, que esse acionamento ou desligamento não possa acontecer de forma involuntária. Então você não pode colocar qualquer chave para ligar a máquina. Você tem que colocar uma botoeira com chave, para que somente o operador da máquina tenha acesso na máquina. Quando nós estamos falando aí do operador, nós estamos falando de um profissional que tem que ser capacitado, habilitado, autorizado por um profissional, né? Então passa por um trabalho também de treinamento, de capacitação, de autorização. Então essa máquina tem que ter esse sistema de ligar, de ligar e desligar.
de acionamento e parada. Lembrando que é um ponto polêmico, o ponto sobre esses acionamentos, porque a norma exige que esse acionamento seja trabalhado em extra baixa tensão. As máquinas, até pouco tempo atrás, não seguiam esses requisitos, nem toda máquina seguia esses requisitos. Então, para você fazer uma adequação a uma máquina mais antiga, levando em consideração esse item, ou seja, um item de extra baixa tensão, ou seja, o operador só pode ter contato em extra baixa tensão, vai levar um novo projeto, um projeto de modificação dessa máquina. Você vai ter que talvez instalar, contatores, você vai ter que instalar sistemas, um sistema completo, inclusive com um transformador, uma fonte, para que possa transformar esse acionamento hoje que é 110, 220, 380 em 25 volts. Então passa por um projeto de automação. Para que seja feito isso, o profissional vai ter que conhecer da máquina. Ele vai ter que saber como é que funciona a máquina para poder fazer essa modificação. Um outro ponto bastante polêmico na norma é que a máquina deve ter 2 contatores com contatos positivamente guiados. O que significa isso? A norma, ela tem no seu princípio, a questão da falha segura. Eles falam muito em redundância, mas o princípio é a falha segura. O que é isso? Eu tenho que ter 2 contatores que, caso um venha a falhar, o outro evite que essa máquina vai ligar sem que o comando foi dado. Tentar explicar melhor isso. É o seguinte: você tem um transportador de uma empresa, e que esse transportador ele tem um botão de desliga, um comando de desliga. O operador desliga esse transportador. Por acaso, se houver um ambiente agressivo, um ambiente úmido, um ambiente onde você tenha, por exemplo, grafite, em que um desses contatos, desse contator feche, esse transportador vai ligar, colocando em risco o operador. Quando eu adiciono mais um contator, eu reduzo esse meu risco. Bom, Douglas, mas isso aí não resolve o problema. Realmente não resolve o problema, porque ainda eu não consigo a segurança que eu preciso. Eu preciso, eu vou entrar nesse detalhe mais à frente, monitorar esse contator. Esse contator não é um contator que ele tem que ser monitorado no sistema de segurança. Nós vamos falar isso aí mais à frente. Então, falando sobre sistema de segurança, o que é um sistema de segurança? É uma proteção fixa, é uma proteção móvel e são os dispositivos de segurança. Proteção fixa, eu acho que todo mundo conhece. Proteção móvel, eu vou explicar o que é proteção móvel e esse dispositivo de segurança. Mas antes disso, para eu selecionar esse sistema de segurança, eu tenho que seguir uma norma. Eu tenho que seguir a norma 14153. Que significa que não é qualquer dispositivo que eu posso colocar numa máquina. Não é qualquer sistema de segurança que eu vou instalar na máquina. Eu tenho que fazer uma análise de risco prévia sobre isso. Então existe uma norma, NBR 14153, que ela dá qual é a categoria de segurança desse componente. Um detalhe hoje que a gente vê muito é o seguinte: em termos de componentes, quando eu falo do sistema de segurança, em termos de componentes, os componentes hoje mais baratos do mercado são categoria 4. São os mais, são os melhores, vamos dizer assim. São os que testados várias vezes, testados muitas vezes, e que garante a segurança. Então, em termos de componentes, creio eu que no futuro próximo nós só teremos componentes categoria 4, porque
são componentes que hoje que a indústria tem maior pedido, então o preço no final sai até mais barato. Bom, então, voltando ao raciocínio, para eu selecionar esse sistema de segurança, que são porta-fixas, que são as proteções físicas, móveis e os dispositivos, eu tenho que fazer essa análise prévia, essa avaliação do risco, né? De acordo com a 14153. Bom, assim, para falar sobre esse sistema de segurança, eu tenho dispositivos de validação, proteção fixa e móvel, sensores de segurança, eu tenho cortina de luz, eu tenho feixe de luz, eu tenho tapetes, né, eu tenho scanner, eu tenho os comandos elétricos, que são os relés de segurança, que são os PLCs de segurança, eu tenho válvulas e blocos de segurança, válvulas pneumáticas, válvulas hidráulicas, blocos de segurança hidráulica, eu tenho dispositivos de retenção mecânica e eu tenho os sensores, né, os sensores, dispositivos de intertravamento, são os dispositivos, os sensores magnéticos ou as chaves eletromecânicas. Então tem uma gama de produtos que as empresas hoje já classificam como sistema de segurança, e você pode entrar no site das empresas mais famosas de componentes elétricos e elas já têm lá uma área, um setor dedicado a esses sistemas de segurança. Proteção fixa. A proteção fixa é uma proteção que não permite a remoção ou abertura do operador. A ideia que tem dentro da norma é o seguinte: o operador não pode abrir a proteção. O único setor que pode abrir essa proteção é a manutenção. É a manutenção que vai ser treinada para fazer a retirada dessa proteção fixa. Então o conceito é esse. É uma proteção que não pode ser retirada. Fica parecendo que é uma coisa bastante simples. Não, entendi a proteção fixa. Mas no dia a dia da empresa, uma proteção fixa, ela se confunde muito. Então você tem aquele operador que toda hora ele tira a proteção para poder fazer uma limpeza. Ele tira a proteção fixa para poder acessar ao controle da máquina. Isso não é considerado proteção fixa. Proteção fixa é aquela que só a manutenção pode tirar. Então, quando você vai fazer um projeto, a melhor das proteções é a proteção fixa, que ela não envolve custos, ela é uma proteção que é facilmente confeccionada. Entretanto, ela tem que ser bem pensada. Se você tem uma proteção em que o operador retira isso, né, faz essa remoção, né, com algum tipo de ferramenta, você manualmente, sem a utilização de ferramenta, você vai ter que instalar uma proteção móvel, que é o próximo passo. Aí sim, ao instalar uma proteção móvel, aí o projeto vai se complicando. Então, o conselho que a gente dá para todo mundo é tentar desenvolver as proteções fixas para adequar a máquina, né? Nós estamos falando, por exemplo, de uma tesoura, né, de uma guilhotina. Se você tiver que colocar a chapa na guilhotina, onde não há a possibilidade desse operador introduzir a mão, você colocou uma proteção fixa. Você facilita, ao invés de colocar vários sistemas de segurança, cortina, sensor, se você colocar uma proteção fixa, você resolve o problema. Entretanto, essa proteção fixa, ela deve ser construída seguindo o anexo 1 da NR12. Ela não é simplesmente, eu coloquei uma proteção e eu tenho acesso ao risco. Você tem que construir ela seguindo o anexo 1 da NR12, que determina as distâncias, determina as posições, né? A gente tem o costume de achar que qualquer proteção, qualquer barreira é uma proteção adequada à NR12. Não é. Ela tem que ter toda uma norma para ser construída. Bom, e se o operador tiver que acessar a máquina, por algum motivo, tiver que acessar a zona de risco? Aí eu começo a trabalhar com a proteção móvel. A proteção móvel, ela é uma proteção em que você tem que ter um intertravamento. Você tem que intertravar esse acionamento. E o que é isso? Eu tenho que instalar um sensor de segurança.
Bom, Douglas, então é só colocar um sensor magnético? Não. Primeiro, esse sensor tem que ser dentro daquela categoria que nós falamos antes, conforme a 1453. Se for categoria 4, você tem que comprar um sensor categoria 4. No mercado há vários sensores que não são de segurança, né? Então você tem. Você pode usar uma chave eletromecânica. Entretanto, essa chave eletromecânica, ela deve ser dupla. Você tem que ter duas chaves eletromecânicas, porque há o risco dessa chave eletromecânica quebrar e o sistema entender que a porta, por exemplo, está fechada. Então você tem que ter duas chaves se for utilizar uma eletromecânica. Um sensor magnético, se você for optar por um sensor magnético, você tem que tomar o cuidado desse sensor não ser burlado. Você tem que construí-lo, instalado de forma em que o operador não possa tirar esse sensor e burlar. Ou seja, você tem que garantir a segurança também no caso do operador ter alguma ideia de burlar esse sistema. Então hoje em dia já existe forma de fixar esses sensores para que você possa evitar a burla, né? Então as proteções móveis, ela passa por uma análise. Você tem que analisar como é que você vai instalar essa proteção. Vamos supor que eu tenho uma porta para acessar, por exemplo, um transportador ou até mesmo uma prensa. Eu tenho um sistema onde eu tenho uma porta onde eu acesso a prensa. O que acontece é o seguinte, o que a norma fala é o seguinte, no item 12.45. A máquina só pode operar quando a proteção estiver fechada. Então parece que é bastante simples, né? Então eu fechei a porta e a máquina pode operar. Quando eu abrir essa porta, imediatamente aquele risco tem que parar. Então o que acontece? Muitas vezes a proteção, ao eu abrir a porta, ela tem uma inércia. Essa inércia faz um movimento, mantém o movimento. Então quando eu abro a porta, se esse movimento se mantém, eu tenho que garantir que vai parar, ou que essa porta só vai abrir depois que esse movimento parar. Então a proteção móvel, ela tem que ser bastante pensada. Ela não pode ser simplesmente comprei um sensor, vou instalar um sensor e está adequado. Outra item é o seguinte: se eu tiver esse tipo de proteção e fechar a porta, a máquina não pode imediatamente iniciar seu processo de trabalho. Eu vou precisar resetar a máquina, né? Esse fechamento da porta não pode permitir que a máquina inicie seu processo de operação. Então, exemplo que estou dando, eu tenho uma prensa, na hora que eu fecho a porta, ela já começa a trabalhar novamente. Não pode, né? Tem que ter um dispositivo onde eu venha resetar esse movimento. Então, se por exemplo eu também tenho, vamos supor, na área de panificação, eu tenho uma maceira que ela bate e faz um movimento. Então, se eu abro a porta, esse movimento continua? Não pode continuar. Eu tenho que abrir a porta só quando o movimento parar, e quando eu fechar essa porta, esse movimento não pode retornar novamente sem eu resetar a máquina. Então o reset é isso, né? O reset faz justamente isso. Ele garante, por exemplo, algumas máquinas ainda tem tomada, por exemplo, eu tenho uma serra de bancada, eu tenho uma tomada. Se eu vou lá, inicio, ligo a máquina, começa a cortar o material, aí por algum acaso acaba a energia ou essa tomada sai, eu não posso simplesmente voltar com a tomada e a serra voltar a ligar de novo. Eu tenho que ter um botão de reset. Então a gente vê muitas máquinas aí que não tem esse dispositivo. O operador liga a máquina, tira da tomada, e quando ele acha que tal, porque parou, ele encosta naquele item perigoso, que é a lâmina, por exemplo, ele volta a energia, ele corta o dedo. Então esse reset é obrigatório. Faz parte também da norma. Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro é isso.
Não adianta, eu vou em algumas empresas, eu vou instalar um sensor, vou instalar uma cortina. Quando a gente fala de um projeto bem feito, a gente fala de categoria 4, não só dos componentes elétricos, nós falamos de categoria de todo o sistema. Nós falamos de tudo da máquina, tem que estar interligado em categoria 4. Ou seja, você tem que fazer um projeto antes de instalar esse componente. Você tem que garantir que todos os componentes forem instalados em categoria 4. Por quê? Porque eu posso eventualmente instalar um componente burlando algum sistema, sem levar em consideração os PLC de segurança, o relé de segurança. Então o ideal é se fazer um projeto para que esse projeto seja avaliado e depois colocado em funcionamento. Botão de emergência, né? Toda máquina tem que ter um dispositivo de parada de emergência, não só para desligar, não só o comando de partida e parada, mas como um botão de emergência. E o que esse botão de emergência ele deve conter, né? Ele deve ter 2 contatores, então é como se eu tivesse não só um meio de parar a máquina, mas 2 meios, a falha segura, né? É a redundância. Ou seja, se um contator falhar, eu tenho outro contator que vai funcionar. E esses contatores são monitorados pelo relé de segurança. Como é que funciona? Funciona o seguinte: se o relé de segurança detectar que um contator está acionado e o outro contator não está acionado, significa que houve uma falha. E essa falha tem que paralisar a máquina. E aí um técnico vai lá e vai verificar o defeito e vai consertar e vai colocar esse outro contator, vai trocar, substituir esse contator que está com defeito. Então, assim, além de ter o botão de emergência, que ele é um botão de emergência que para os movimentos da máquina, ele é travado, você tem que manter travado, você não pode bater e voltar, ele tem que travar. Para se destravar, você tem que girar ou então exercer uma força. Ele tem que ter esses 2 componentes, ele tem que ter esses 2 contatores e esse contator monitorado por um relé de segurança. Então, ao fazer esse projeto, você tem que levar isso em consideração. Se for um transportador, você pode usar cabo. Esse cabo ele tem que ser tracionado, manter tracionado. Mesma coisa, tem que ter emergência, 2 contatores monitorados por relé de segurança e esse cabo tem que ser tracionado. O que a gente vê muito em Minas Gerais, em função de ser um estado de mineração, é esses transportadores com esses cabos de emergência inadequado. Ou seja, faz aquela barriga assim, né? E o operador, quando precisa do sistema, não tem como puxar esse sistema porque não está tracionado. Então você tem que adequar isso. As empresas hoje de automação já fornecem esse tipo de componente e todas as máquinas têm que ser trocadas, né? Tem que ser adequado. Acessos permanentes. Toda máquina, né, que possui algum tipo de acesso, ele tem que ser adequado. Para você acessar uma máquina, você tem que ter escadas, né? Ou seja, escadas sem espelho, né? Ou até mesmo a escada de marinheiro. E ela tem que seguir a norma. A norma fala de altura, ela fala de guarda-corpo, fala de altura do guarda-corpo, ela fala de rodapé. Então tem que ser observado todos esses itens para garantir a segurança do operador, né? Componentes pressurizados. As mangueiras, elas devem ser protegidas para evitar, vamos dizer, o rompimento, né, dessa mangueira, acertar algum tipo de operador. Então ela tem que ter algum tipo de proteção. Você pode ter uma malha na própria mangueira, ou você pode fazer um projeto em que você coloca uma proteção na máquina mesmo, que evite ali o contato da mangueira com o operador. A gente vê que isso é negligenciado em várias empresas, mas a norma exige em um dos seus itens. Os transportadores, né? Os transportadores, eles devem ter
todos os dispositivos de segurança, todas as proteções específicas dele. Não é essa solução que as empresas, eu comprei proteções e vou instalar na minha máquina. Não. Você tem que fazer um estudo da sua máquina, avaliar esse transportador, ver se aquela proteção que você eventualmente vai comprar, ela adequa-se àquele seu transportador. Cada transportador tem uma característica própria, né? Alguns você tem que acessar ele dos dois lados, né? Para correios com acima de 20 polegadas você tem que acessar dos dois lados. Então você tem que ter alguns tipos de proteções específicas para um tipo de transportador. Tem transportador que é levado, tem transportador que não é levado, tem treliça. Então, esse tipo de análise deve ser feita antes de desenvolver a proteção, né? E todos os componentes desse transportador têm que ser protegidos, né? A norma fala isso e deve ser seguido. Como eu falei, a norma também vê aspectos ergonômicos da NR17, né, que o operador ele tem que, né, trabalhar numa máquina seguindo seus parâmetros, né, necessidades de adaptações. Inclusive a NR12 ela fala sobre, ela já inseriu preocupado com a questão das pessoas que têm necessidades especiais de também a máquina tem que prever uma adaptação para esse tipo de pessoa. Então, quando você for fazer uma máquina, tem que saber se ali, né, a gente sabe hoje da responsabilidade social, que as empresas são obrigadas a ter esse tipo de trabalhadores na sua empresa, então ela tem que ser adequada também a esse tipo de trabalhadores. Manutenção. Então a norma, em se tratando de manutenção, ela tem a mesma cautela que ela tem com o operador. Ou seja, quem for dar manutenção, ela tem que ser treinado, tem que ser capacitado, tem que ser habilitado ou autorizado, né? Você tem que ter um bloqueio, a máquina tem que ter uma chave geral para realizar um bloqueio. Esse bloqueio ele vai impedir que a pessoa que for dar a manutenção vá à área e essa máquina liga pelo um operador não saber que tem uma pessoa na zona de risco, na máquina, liga a máquina. Então, precisa criar os procedimentos de bloqueio, né? Hoje existe normas para isso já, que define como isso deve ser feito, que esse controle tem que estar na mão da pessoa que vai dar a manutenção. Então, se tiver duas ou três pessoas têm que entrar na máquina, todas elas têm que ter o controle do bloqueio dessa máquina. Eu acho uma medida muito importante, né? As máquinas que não têm isso, elas devem ser adaptadas, porque é uma forma de se evitar acidentes, né? Porque não é um trabalho dia a dia, é uma parada, um momento de adequação da máquina, de manutenção que muitas vezes as pessoas não estão treinadas para aquilo. Então esse bloqueio ajuda bastante a reduzir os acidentes. Sinalização, né? É uma parte assim negligenciada das empresas, a questão da sinalização. A gente vai muito em empresa, a sinalização está em inglês, está em chinês, né? Então, ou seja, é necessário fazer um trabalho também com o pessoal de segurança do trabalho, de modificar isso, né? Adequar isso à norma. Ou seja, você tem que ter uma linguagem clara em português, né? Desses riscos. A gente vê até em feiras com máquinas que vêm de outros países sem a devida sinalização. Então, a empresa que pensa em comprar uma máquina, ela tem que avaliar todos os requisitos da norma, né? Não é uma coisa assim que é problema, só uma característica da máquina, né, que você tem que ter. Não é um problema, é uma característica que tem que ser na língua portuguesa, tem que ser fácil de entendimento, né? Então, assim, por exemplo, sinalização, risco de choque elétrico, você põe um cuidado primeiro, mostrando para o profissional perigo, né? Risco de choque elétrico, manuseio apenas pessoas autorizadas e um símbolo, né? Você coloca em 4 informações aí em que o
o operador da máquina vai entender, né? Perigo, prensa, cuidado com as mãos. Ele coloca lá uma imagem, que a imagem ajuda bastante. Outro item que deve ser analisado são as cores das proteções, né? Quando um profissional vai trabalhar na sua empresa, na empresa, ele tem que conhecer que tudo que estiver em amarelo é uma proteção e não pode ser removido. A experiência que a gente tem é o seguinte: não basta criar as proteções, não basta desenvolver toda a NR12 sem a questão da informação. Dos itens é a sinalização, são as cores. Então o operador vai trabalhar, um profissional, você vai sentar aí numa sala, explicar para ele: olha, tudo que tiver amarelo é proteção, não pode ser retirado. Se você retirar, você está colocando em risco você e as pessoas que trabalham próximo a você. Então a cor é muito importante. Então as proteções fixas, móveis, tem que ter a cor amarela, os dispositivos de retenções, as escadas, corrimão, tem que ser amarelo para informar que aquilo não pode ser removido. Procedimento: todo o trabalho deve ser de adequação da máquina. Quando termina a adequação da máquina, a máquina passa a operar de forma diferente. Várias vezes, quando você faz uma adequação, o operador ele não entende mais como a máquina funciona, não cabe na cabeça dele a ideia de que toda vez que ele tiver que abrir a proteção, a máquina tem que estar desligada, os movimentos devem estar parados. Então aquilo ali é uma mudança de cultura. Então isso tem que estar dentro de um procedimento, explicando isso detalhadamente, mostrando para ele os riscos que tem aquilo ali, dele burlar aquele sistema. Outra coisa é o seguinte: toda vez que a gente muda uma máquina, se traz alguns riscos paralelos. Exemplo, a gente fazendo uma proteção, um portão, eu tenho um risco daquele portão bater na mão do operador. Eu estou protegendo do risco da máquina, mas está ficando alguns riscos. Eu crio outros riscos, que é o do caso do portão bater na mão do operador. Então isso tem que estar no procedimento, explicando que aquilo ali é uma segurança, mas que também pode ocasionar algum tipo de acidente, né? Então tem que ser elaborado esses procedimentos. Esses procedimentos tem que detalhar aí cada passo a passo a partir da análise de risco, né? Então lá do início do trabalho, quando você começa a fazer o trabalho, né, quando você faz o inventário, que você faz o risco, você já define os riscos que vão ter no futuro, para no futuro você já saber até dentro do procedimento os riscos que vocês vão colocar, que vai ser colocado para o operador entender, né? Não é simplesmente comprar uma máquina, colocar a máquina para funcionar ou modificar a máquina. Você tem que fazer um estudo. Fica parecendo que isso é uma coisa complicada de ser feita, toda a NR12, mas se devidamente feita, né, desde o início, ela evita, por exemplo, casos que nós temos encontrado bastante, que é pessoas comprando componentes que depois os componentes não se adequam à máquina, pessoas fazendo de forma imediata a adequação, sem levar em consideração todo o aspecto do trabalho do operador. E, consequentemente, no final do trabalho, verifica-se que a máquina, de uma vez, está até mais insegura do que estava antes, né? Você tem que ter uma visão de que as proteções, tudo que foi inserido na máquina, ele tem que ser bem pensado, porque você vai trazer para o profissional, talvez, uma falsa impressão de segurança. Quando não é bem feito, você traz essa falsa impressão de segurança. Então, quando você coloca uma proteção que ela não protege, o operador, olha, não, agora eu estou protegido, então agora eu não tenho risco. Então, você está talvez colocando até mais em risco esse operador. Então, é melhor, em alguns casos, você nem ter a proteção do que ter uma proteção inadequada. Porque se você colocar um sensor, por exemplo, que não está adequado, que não é da categoria de segurança, ou que o circuito não é de segurança, ou uma válvula hidráulica que não está em segurança, o operador acha que vai abrir a porta, vamos dar um exemplo aí, uma injetora, vai abrir a porta, ele vai entrar dentro da injetora, não tem um dispositivo de segurança, se houver uma falha, vai acidentar. E ele, achando que aquele sensor que está na porta ali vai segurar toda a máquina, ele está colocando em risco a vida dele, né? A vida de uma pessoa. Então, ao se colocar o sensor, tem que prever também todo o estudo
para que tenha certeza de que aquilo realmente não vai provocar um acidente. Capacitação. O operador tem que ser capacitado, está na norma, na 136, ele tem que ser capacitado. Então, um profissional que for capacitado, ele tem que conhecer da máquina, dos dispositivos de segurança. Não é simplesmente dar uma capacitação em termos da norma, e sim dos itens daquela máquina, específica para a máquina que ele trabalha. Então, falo dos riscos, funcionamento das proteções, como que essa proteção pode ser removida, o que fazer se a proteção for danificada, né? Um método de trabalho seguro, permissão de trabalho, como faz o bloqueio. Então tudo isso tem que ser passado para o operador para que ele possa entender como é que funciona. Finalmente, a máquina tem que ter um manual. A gente vê em fiscalização os fiscais solicitarem a questão do manual, mas na verdade o manual ele vai atestar que aquela máquina tem todos os dispositivos que foram pensados, levando em consideração os riscos, né? Então, muitas vezes, se for refazer o manual, que os manuais não têm todas as informações, você tem que levar em consideração também todos esses itens que é de segurança, e é importante que esse manual seja completo, né? Para que possa mostrar para quem for dar manutenção, para quem for operar, os itens que estão ali dentro devem ser trabalhados. Bom, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando para vocês um pouco sobre a NR12. Como eu havia falado, vou disponibilizar, quem que tiver interesse em ter acesso a um modelo de inventário, através do e-mail ddc@ddcengenharia.com.br. Mande um e-mail para mim, para estar apresentando a empresa, já começar a fazer um trabalho de adequação, começar a pensar, começar a planejar, né? Apesar da norma ser de 2010, já venceu os prazos, mas quem for começar tem que planejar. Então, o planejamento é a parte mais importante. E aí eu vou deixar aí disponibilizado no e-mail, no ddc@ddcengenharia.com.br. Deixe o meu e-mail, entre em contato comigo que eu vou deixar esse inventário. Muito obrigado, espero que tenham gostado. É um trabalho, a NR12 ela tem pontos específicos que aí demanda muito mais tempo para poder ser debatido aqui. Numa outra oportunidade a gente pode falar, né, de cada item desse, cada componente, destacando cada particularidade, mas no momento espero que vocês tenham gostado e tenham uma visão geral sobre a NR12. Muito obrigado.